Judaísmo. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém é no estado de Israel que se concentra um grande número de praticantes. Cristianismo. A religião cristã surgiu na região atual da Palestina no século I. Essa região estava sob o domínio do Império Romano neste período. Criada por Jesus, espalhou-se rapidamente pelos 4 cantos do mundo, se transformando atualmente na religião mais difundida. De acordo com a fé cristã, Deus mandou ao mundo seu Filho para ser o Salvador dos homens. Este seria o responsável por divulgar a palavra de Deus entre os homens. Muitos cristãos acreditam que Jesus foi o próprio Deus encarnado e morreu na cruz para redimir nossos pecados. Jesus foi perseguido pelos romanos, porém deu a sua vida pelos homens. Ressuscitou ao 3º dia após a morte na cruz e foi para o céu. Ofereceu a possibilidade da salvação e da vida eterna após a morte a todos aqueles que acreditam em Deus e seguem os seus mandamentos. A base do cristianismo, ensinado por Jesus, tem como fundamentos principais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para a grande parte dos cristãos, Deus é uma trindade formada por Pai, que é Deus, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Islamismo. Islamismo é religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus. É fundamentada nos ensinos de Mohammed ou Muhammad, chamados pelos ocidentais de Maomé. Nascido em Meca, no ano de 570. Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Conforme a tradição, o arcanjo Gabriel revelou-lhe a existência de um Deus único. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e vontade de Alá. Seus seguidores são os muçulmanos, aqueles que se subordinam a Deus. Atualmente, é a religião que mais se expande no mundo. Está presente em mais de 80 países. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão. Consiste na coletânea das revelações divinas recebida por Maomé de 610 a 632. Seus principais ensinamentos são a onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça nas relações entre os seres humanos. O hinduísmo. Os tópicos religião da China. O hinduísmo é um tipo de união de crenças com estilos de vida. Sua cultura religiosa é a união de tradições étnicas. Atualmente é a 3ª maior religião do mundo, em número de seguidores. Tem origem aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, na antiga cultura védica. O hinduísmo, da forma que conhecemos hoje, é a união de diferentes manifestações culturais e religiosas. Além da Índia, tem um grande número de seguidores em países como, por exemplo, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e Indonésia. Aqueles que seguem o hinduísmo devem respeitar as coisas antigas e a tradição, acreditar nos livros sagrados, crer na divindade, persistir no sistema das castas, o status de cada pessoa, ter conhecimento na importância dos ritos, confiar nos guias espirituais e ainda acreditar na existência de encarnações anteriores. Budismo. O budismo não é só uma religião, mas também um sistema ético e filosófico, originado na região da Índia. Foi criada por Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Este criou o budismo por volta do século VI a.C. É considerado pelos seguidores da religião como um guia espiritual e não como um deus. Dessa forma, os seguidores podem seguir normalmente as religiões e não apenas o budismo.
O início do budismo está ligado ao hinduísmo, religião na qual Buda é considerado a encarnação ou avatar de Vishnu. Essa religião teve seu crescimento interrompido na Índia a partir do século VII, com o avanço do islamismo e com a formação do Grande Império Árabe. Mesmo assim, os ensinamentos cresceram e se espalharam pela Ásia. Em cada cultura foi adaptado, ganhando características próprias em cada região. Os ensinamentos do budismo têm como estrutura a ideia de que o ser humano está condenado a reencarnar infinitamente após a morte e passar sempre pelos sofrimentos do mundo material. O que a pessoa fez durante a vida será considerado na próxima vida, e assim sucessivamente. Essa ideia é conhecida como karma. Ao enfrentar os sofrimentos da vida, o espírito pode atingir o estado de nirvana, que significa pureza espiritual, e chegar ao fim das reencarnações. Candomblé, a religião derivada do animismo africano, onde se cultuam os orixás, voduns ou ninquices, dependendo da nação, sendo de origem totêmica e familiar. É uma das religiões de matriz africana mais praticadas, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo, principalmente no Brasil. O Brasil, em virtude da colonização portuguesa, é predominantemente cristão católico. Entretanto, o número de cristãos protestantes vem crescendo bastante no país. Além disso, há outras variantes religiosas como o espiritualismo, umbanda e o próprio candomblé, herdado da África.